Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, como eu sempre faço, antes de gravar um programa Reflexão, me permita pedir a você que assiste o programa e que se gosta, que te inscreve no canal aí. Não só te inscreve, como curte e compartilha o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário e os preceitos e fundamentalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Bem, dito isso, agora sim vamos ao meu comentário de hoje. Eu inicio dizendo que, apesar de o Espiritismo já possuir uma história não muito longa, apenas 1,5 séculos, mas também não é pouco tempo, desde a sua codificação lá em 1857, ainda hoje nós presenciamos certas curiosidades dentro de, claro que não são todas, dentro de algumas casas espíritas, que nos levam a pensar que, apesar da boa vontade dos seus dirigentes em ajudar os necessitados, e isso sem sombra de dúvidas é extremamente importante, ainda falta um pouco mais de estudo das obras de Allan Kardec e, fundamentalmente, da forma da ação dos espíritos sobre a nossa matéria aqui, a matéria que compõe a nossa dimensão, ou, como queiram, o universo que enxergamos e conhecemos. Estou me referindo mais exatamente às garrafas com água que são levadas pelas pessoas às casas espíritas para serem fluidificadas, ou, em outras palavras, para serem energizadas, ou ainda, com outras palavras ainda, para nelas, nas garrafas, serem adicionados pelos benfeitores espirituais os medicamentos necessários a cada pessoa conforme a sua necessidade. Talvez, de repente, até você que me assiste, algum dia já tenha levado alguma garrafa para fluidificar a água, como se diz. Até aí, ok, tudo certo. Acho, inclusive, que deveríamos usar desse expediente mais vezes, pois além de podermos ingerir esse líquido precioso chamado alma, estaríamos ingerindo mais do que simplesmente água, mas uma água com essências medicamentosas dirigidas, essas essências, exatamente para combater os males, em particular, de cada pessoa, sejam eles esses males do corpo, da mente ou até mesmo do espírito.
Quando vemos sobre a mesa das casas espíritas as garrafas com água para serem fluidificadas, temos uma única certeza, a de que todas elas, quando ali foram depositadas, contêm apenas e tão somente água. Porém, quando forem dali retiradas, após o processo de fluidificação, de energização pelos espíritos, cada pessoa estará levando consigo não apenas água, mas sim um medicamento devidamente apropriado para o problema do dono ou da dona de cada uma daquelas garrafas. Porém, é importante ressaltar que no mundo espiritual, cada espírito tem a sua função e para isso é necessário que ele estude, se aprofunde e se aperfeiçoe, seguramente muito mais do que quando estava encarnado, visando não somente alastrar o seu conhecimento, mas fundamentalmente e através dele poder ajudar cada vez mais os seus semelhantes, sejam encarnados aqui deste mundo ou desencarnados lá do outro lado da vida. E é assim que funciona uma casa espírita do lado de lá, ou seja, do lado que não enxergamos. Cada espírito tem a sua função e cumpre a sua função com todo empenho e dedicação, pois o propósito deles, é ajudar, é fazer o bem. Pois a tarefa de fluidificar a água não necessariamente são os mesmos espíritos que transmitem a energia do passe para as pessoas através dos médiuns, pois que, como dissemos, cada um tem a sua função específica. Mas o que mais chama a atenção nesse particular, digamos assim, das garrafas levadas pelas pessoas às casas espíritas, é que ao depositarem as garrafas sobre as mesas, observamos que, eu não diria muitas, mas algumas delas estão destampadas, ou seja, sem a tampa. E é exatamente nesse momento que surge a grande dúvida. Afinal, é necessário ou não deixar as garrafas sem tampa para que os espíritos possam colocar dentro delas os medicamentos adequados para aquela pessoa dona daquela garrafa? Antes, porém, de responder, eu convido você a exercitar um pouco o raciocínio lógico. E veremos que através desse exercício do raciocínio lógico, chegaremos sem maiores dificuldades à resposta da questão. Você acha que um espírito da capacidade e do desenvolvimento de um que tem como tarefa a fluidificação da água precisa, assim como nós, encontrar a porta aberta da casa espírita para poder entrar nela? Tenho certeza que a sua resposta será negativa, é lógico. Na verdade, não há necessidade de a porta estar aberta para o espírito entrar na casa espírita. Até porque a preparação dos trabalhos lá do lado espiritual começa, não raras vezes, muito tempo antes de a casa espírita ser aberta pelos encarnados. Mas e você pode perguntar aí, como é que isso acontece? A resposta não é difícil, aliás, é muito simples. O mundo espiritual e o mundo material, ou seja, o mundo material, o nosso mundo, são compostos de matérias completamente diferentes, ou, como queiram, de energias diferentes. O mundo em que vivemos
atualmente como encarnados, é composto de uma matéria extremamente grosseira, se comparada com a matéria do mundo dos espíritos. Lá no outro lado, não deixa de existir também matéria, mas em um outro nível, digamos assim. Uma matéria que Kardec chamou de quintessenciada, ou seja, uma matéria fluídica, qual seja altissimamente apurada em um grau de refinamento mais elevado. Se é que, através dessa definição e com a pobreza do nosso vocabulário, a gente possa explicar a matéria com a qual é composto o mundo dos espíritos. Pois é exatamente pela existência dessa gigantesca diferença que os espíritos não encontram nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo em atravessar a matéria do nosso mundo. E voltando ao nosso tema central, exatamente por isso que os espíritos não necessitam encontrar a garrafa sem tampa para poderem fluidificar aquela água. Seria muito engraçado se eles pudessem atravessar as paredes das nossas casas, das nossas construções, e não pudessem atravessar o plástico ou o vidro das nossas garrafas. Você não concorda? Gente, o Espiritismo preza pelo uso do pensar, preza pelo o uso do raciocinar. E o mais importante, o Espiritismo não condena, e sim esclarece. Não ameaça, mas conscientiza. Mas para podermos nos esclarecer e nos conscientizarmos, precisamos, antes de mais nada, estudar. Exatamente por isso que o Espiritismo abre portas para a liberdade do ser e não engessa, digamos assim, os seus seguidores com a necessidade de, obrigatoriamente, de acreditar em verdades construídas sem a mínima razoabilidade. Bem, dito isto, agora vou abordar um outro assunto. Vou sair da água e vou abordar um assunto esportivo. Ué, assunto esportivo em um programa espírita? Pois é. Mas você, no frigir dos ovos, você vai ver que tem sim muito a ver esses dois assuntos. E para iniciar esse meu segundo assunto, às vezes eu me pergunto quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas se deem conta de que certas coisas não são possíveis de serem misturadas. Quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas entendam que para as coisas acontecerem desta ou daquela forma, desta ou daquela maneira, a maior parte da ação será de nossa conta e risco, na proporção do nosso menor ou maior esforço para que elas aconteçam. Quanto tempo, continuo me perguntando, ainda será necessário para que as pessoas entendam que religião não se mistura com política e futebol, por exemplo? Quanto tempo ainda será necessário para que as pessoas entendam que os santos de todas as categorias, os orixás de todos os matizes, as Nossas Senhoras de todas as denominações não interferem em ações que tenham como culminância
a vitória de uns e a derrota de outros. Pergunto ainda quanto tempo será necessário para que as pessoas entendam que Deus não tem partido político, Deus não tem preferência clubística e mais, Deus não joga e nem sequer fiscaliza. É triste vermos que tem, e como tem, pessoas, aliás, de todos os graus de instrução cultural, que não se aperceberam até hoje, em pleno século XXI, que tem certas coisas como, por exemplo, política e futebol, que não se coadunam com religião. Ou seja, são coisas que não são misturáveis. Eu trago aqui uma notícia publicada pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre em 9 de novembro de 1999, ou seja, há 25 anos atrás. Mas é uma notícia que cabe aqui no meu assunto. A notícia dizia mais ou menos o seguinte. Aliás, deixa eu ver, eu peguei aqui. A notícia diz o seguinte: para escapar da terceira divisão do Gauchão, que é o Campeonato Gaúcho, o palmeirense da cidade de Palmeira das Missões apelou para a fé. 2 padres foram à concentração e abençoaram as camisas dos jogadores, mas mesmo assim o time perdeu por 2-0 para o adversário de Vacaria, o Glória de Vacaria. Gente, não adianta. Futebol e política não se misturam com religião. Outro caso também publicado pelo mesmo jornal Zero Hora. Zero Hora, para quem não sabe, é um jornal é o maior jornal do Rio Grande do Sul, o maior jornal impresso do Rio Grande do Sul, impresso em Porto Alegre. Foi no dia no dia 15 de janeiro de 2003. E dizia o seguinte: a manchete, Brasil de Pelotas. Brasil é um time de futebol da cidade de Pelotas, uma cidade muito conhecida no Brasil todo. Repetindo, Brasil de Pelotas pede proteção a Deus, santos e orixás. Essa era a manchete do jornal Zero Hora de Porto Alegre. E a notícia, eu não trouxe aqui, mas vou resumir, claro, dizia o seguinte, que o clube havia levado até o gramado do seu estádio, o Bento Freitas, vários representantes e líderes religiosos de vários segmentos religiosos, para que cada um, de acordo com a sua fé, abençoassem os jogadores, para que eles alcançassem, durante aquele ano de 2003, as vitórias necessárias para eles subirem da Série B do Campeonato Gaúcho para a Série A, onde estão lá Grêmio, Internacional, etc. Gente, pois apesar das bênçãos todas, sabe o que aconteceu? O Brasil continuou na segunda divisão, ou seja, continuou na Série B. Gente, tem certas coisas que, como eu não sei se já disse aqui, mas se não disse, digo agora, que são como óleo e água, ou seja, não se mistura. Lembram o que disse Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E futebol, ou o esporte em geral, passar em algum concurso, vencer uma maratona, enfim, tudo isso é de César, ou seja, é nosso.
E em sendo nosso, depende do esforço e da dedicação de cada um. O pessoal do lado de lá não se mete nas coisas do lado de cá. E outra coisa, quem assiste futebol percebe claramente que talvez nenhuma outra classe de profissionais do esporte misture tanto a sua profissão, no caso o futebol, com coisas de religião. Tem jogador que a cada chute que dá em gol e a bola passa perto do gol, ele se benze 1, 2, 3 vezes. Outros jogadores, quando fazem o gol, levantam os braços e os dedos polegares para o céu em agradecimento, como se Deus e os santos que moram lá no céu tivessem ajudado no lance que culminou com o gol, com a bola na rede. Na maioria das vezes, é só observar, eles esquecem até de abraçar o companheiro ou os companheiros que contribuíram para o sucesso da jogada. Ora, se Deus ajudasse o atacante a fazer um gol, então Deus estaria ajudando o atacante que fez o gol em detrimento do goleiro que levou o gol. O goleiro, aliás, que também é seu filho, filho de Deus, permitindo que um ficasse feliz e o outro infeliz. Pergunto, você não concorda? Talvez você aí que me assiste aí do outro lado da telinha possa estar pensando até que eu sou contra o jogador ou qualquer outra pessoa acreditar que Deus não só assiste, como também torce. E mais do que isso, ajuda uns a serem vitoriosos e outros a serem derrotados. Olha por uns e faz vistas grossas para outros. Gente, claro que eu não sou contra quem acredita nisso. Sabe por quê? Porque fé é uma coisa muito particular de cada um, tanto no entendimento quanto na intensidade. Tenho minhas restrições, isto sim, tenho minhas restrições, são aos formadores de opinião dessas religiões, que não só se permite que se confunda esse tipo de coisa, como não esclarecem aos seus seguidores que religião e futebol não são misturáveis quanto ao resultado de uma partida. Mas, como os espertos estão em todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos, inclusive nas religiões, e estão sempre dispostos a encher a cabeça dos crentes de crenças muitas vezes absurdas e, em contrapartida, os seus bolsos de dinheiro à custa da ingenuidade das pessoas, nada melhor que deixar que essa confusão perdure, até sabe-se lá quanto tempo. Esse é o grande diferencial da doutrina espírita em relação a algumas outras, eu disse algumas outras correntes religiosas, principalmente aquelas que confundem Deus com um ente fiscalizador, um ente censor das ações humanas em todos os campos, inclusive no futebol. Convenhamos, esse tipo de pensamento caberia se houvesse futebol na época em que o homem achava que a Terra era o centro do universo e vendia-se, inclusive, cadeiras no céu. Mas ainda hoje, inacreditavelmente, enquanto alguns homens já falam em inteligência artificial, em internet interplanetária, outros ainda imaginam Deus
interessado em futebol e torcendo e protegendo este ou aquele jogador deste ou daquele time nas tardes de domingo. Você que está aí do outro lado me assistindo, você também não acha isso? E para encerrar, deixo para você uma reflexão, um questionamento. E o questionamento é o seguinte: será que os jogadores de futebol e atletas de outras modalidades que rezam para Deus ou Jesus abençoá-los antes das partidas de futebol e de outras competições recebem uma ajuda maior e uma maior proteção daqueles que não rezam e não pedem a Deus para serem vitoriosos? O que você acha? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.